que motoristas de aplicativo, motoboy, Uber, é uma profissão essencial para a movimentação da economia desse país, não é novidade para ninguém. Agora, o que poucos falam sobre, principalmente a grande mídia, é a grande dor de cabeça que eles enfrentam mês a mês por denúncias infundadas em relação ao exercício da sua profissão. E essas denúncias vêm do consumidor, que em algumas situações não tem razão alguma acerca da sua denúncia, porém acaba afetando diretamente o exercício dessa profissão, porque esse Uber, esse motoboy, ele tem o seu aplicativo suspenso por conta disso. Então, o grande objetivo desse vídeo é justamente trazer e compartilhar com você, motoboy, motorista de aplicativo que está enfrentando problemas com a suspensão ou o bloqueio do aplicativo por conta dessas denúncias infundadas. E vamos supor que você já tentou resolver de maneira administrativa, já entrou em contato diretamente com Uber, Rappi ou iFood e não conseguiu nenhuma solução, principalmente foi atendido por um robô, o que acaba nos estressando ainda mais, né? Então, qual seria o caminho ideal para resolver essa situação? É através de uma ação judicial, por intermédio de um advogado especialista em trânsito, assim como nós somos aqui na Jacob Advocacia, há mais de 10 anos. Temos centenas de clientes que são motoristas de aplicativo, motoboy, inclusive caminhoneiros, e que precisam desse aplicativo para trazer subsistência para si e para a sua família. Então, para começar, o tema desse vídeo é sobre a desativação injusta em aplicativos, que é o Uber, iFood 99, Rappi, que são os principais, né, utilizados por esses profissionais. Então eu trouxe uma tese que todo motorista que precisa dessas plataformas, ele é necessário ele conhecer para que ele consiga se defender e continue utilizando e trazendo sustento para si e para sua família. Então, seguindo aqui, em relação a essa situação, né, o Brasil que trabalha de aplicativo. Isso é muito importante trazer nesse vídeo que mais de 1,7 milhão de motoristas cadastrados no Uber e mais de 2 milhões de entregadores ativos dependem de plataformas como iFood, Rappi e 99 Food como principal. E muitas vezes a única fonte de renda, eles não possuem outra opção. Então imagina você, que é motorista de aplicativo, ter Uber sem acesso, ou você não conseguir oferir renda através de outro aplicativo que você utiliza para fazer as suas viagens ou as entregas. Então, sem dúvidas, é muito desesperador, principalmente quando você tenta acessar informações, tenta saber o porquê desse bloqueio e nada é lhe repassado. Então, esse contingente está completamente sujeito ao algoritmo para exercer o seu trabalho, ou seja, essas denúncias que você recebeu no seu aplicativo, que muitas delas são inverídicas, não traz qualquer fundamento, né? O consumidor simplesmente não gostou de você e deixou uma estrela ou inventou alguma informação que acabou lhe prejudicando. Isso acontece muito. Nem sempre o cliente tem razão. Então, essa desativação de conta é a pena máxima, né, nesse universo de motoristas de aplicativo, motoboys, e equivale a demitir alguém sem rescisão. Ou seja, sem aviso prévio, sem justificativa e sem direito a recurso. É como se você fosse preso sem saber o porquê e sem possibilidade defensiva. Eis a grande arbitrariedade por conta dessas empresas e o motivo desse vídeo, porque eu compartilho uma informação de ouro que vai dar a volta por cima em relação a esse problema que você está enfrentando. E acontece todos os dias, infelizmente. Então, seguindo aqui, como funciona essa desativação e por que ela é ilegal? Então, as plataformas utilizam sistemas 100% automatizados que monitoram avaliações de passageiros, taxa de aceitação, alegações de irregularidade, geolocalização e tempo de entrega. Então, quando o sistema detecta um problema, a conta é bloqueada automaticamente e é aqui que nasce o problema. Porque nós temos aqui uma notificação automática do sistema informando que seu aplicativo, né, o seu acesso ao aplicativo foi bloqueado, suspenso, você nem sabe por quê. Então você vai pessoalmente, por exemplo, até a Uber, né, onde fica a sede, e não tem também uma informação completa, ou é mal atendido por parte do funcionário que está lá. Então, sem dúvidas, você acaba tendo uma grande revolta por parte disso. Agora, o grande problema é quando você depende totalmente dessas plataformas, que é a grande realidade dos motoristas que trabalham com isso. Então, existe bloqueio por denúncias anônimas,
né, desativação baseada em relatos de usuários, sem qualquer verificação contra a prova, suspeita de fraude sem provas, a plataforma acusa sem apresentar evidências ao trabalhador, então invertendo a lógica do ônus probatório. Temos também a situação onde existe uma notificação genérica e inacessível, e-mails em português e inglês misturados, sem prazo real de resposta humana garantida. Temos também as cláusulas abusivas no contrato, termos que autorizam a desativação a qualquer tempo, por qualquer motivo. Isso não pode na prática. Então, são nulas segundo o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. E ainda o uso opaco de dados pessoais. Score comportamental histórico usado sem transparência, violando a LGPD, que é justamente a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, qual que seria a base legal para que a gente consiga reverter toda essa problemática para você e garantir que você continue usando esses aplicativos e auferindo renda? A base legal é justamente a tese da desativação injusta, que se sustenta em 4 pilares jurídicos, independentes e complementares. Então, quais seriam? A boa-fé objetiva, com base no artigo 422, envolvendo o abuso de direito. Temos também o Código de Defesa do Consumidor, que seria a inversão do ônus da prova, haja vistas cláusulas abusivas. Temos também o artigo 20 da LGPD, que seria a revisão de decisão automatizada e a transparência obrigatória. E temos a própria Constituição, que seria o artigo 5º, inciso 55, em relação ao contraditório, e temos também a dignidade humana, que são princípios em relação ao exercício da livre profissão. Então, seguindo aqui, temos o Código Civil e o CDC, boa-fé, abuso de direito e cláusulas nulas, que trazem todo esse aprofundamento dessa tese, para que você consiga continuar dirigindo e exercendo a sua profissão. E temos novamente que os tribunais, hoje em dia, o grande entendimento por parte dos tribunais é que aplica-se o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, em relação a situações como essa, reconhecendo a vulnerabilidade do motorista na cadeia de serviços. Temos então a LGPD, que é o coração da tese, que analisando diversas jurisprudências e casos aqui do escritório entre 2024 e também 2026, temos situações recentes que nós conseguimos resolver. E, pessoal, ponto importante, nós não resolvemos de forma administrativa. É uma situação que ela é apenas resolvida de forma judicial. É muito improvável que você consiga resolver um problema como esse, você indo pessoalmente, ou abrindo uma denúncia no Reclame Aqui, ou até mesmo no consumidor.gov. É muito improvável que você consiga uma resposta, ou quando você recebe uma resposta, ela é totalmente genérica e não serve para nada. Então, o ideal, até porque o tempo está contra você, quantos mais dias você ficar sem trabalhar, obviamente você não recebe. Então, é importante você ingressar com ação judicial, porque, conforme demonstrarei em seguida, você consegue o que nós chamamos de lucros cessantes, que é todos esses dias que você ficou sem trabalhar por conta do problema da suspensão ou bloqueio da plataforma. Então, você consegue recuperar, através de uma indenização, esses dias não trabalhados por uma impossibilidade que a plataforma trouxe ilegalmente contra a sua profissão. Então, temos casos reais em todo o Brasil, de situações semelhantes a essa que já conseguimos resolver. Temos no TJ do Paraná, São Paulo, temos no Distrito Federal, temos até mesmo em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim. Em relação ao entendimento dessa tese, por mais que ela é nova, o entendimento jurisprudencial está muito forte e a seu favor, a favor do motoboy, a favor do caminhoneiro, a favor do motorista de aplicativo. Por isso que é uma tese tão forte que compensa demais você ingressar judicialmente. E para isso, nós aqui da Jacob Advocacia nos colocamos à disposição, caso você queira receber o nosso auxílio envolvendo uma situação como essa, do bloqueio ou suspensão do aplicativo. Então, como que envolve o checklist essencial para que a gente consiga ingressar com essa ação aqui? Então, antes de ajuizar, nós precisamos analisar esses requisitos logo abaixo. São perguntas que, obviamente, quando você entra em contato conosco, nós faremos para você, para verificar se realmente você possui direito e sobre a ação judicial. Então, o primeiro requisito é dependência econômica. Então, você depende da plataforma como principal ou única fonte de renda? Você tem que responder sim ou não. E se você respondeu mais de 5 sims, obviamente é uma tese muito forte para você e vai funcionar. É muito provável que funcione e resolva o seu caso.
Sobre a ausência de aviso prévio. Então, a desativação ela foi instantânea, sem aviso prévio de pelo menos 7 dias. Né? Você olhou no sistema e já estava desativado, já estava bloqueado o acesso ao aplicativo. Como é que se deu essa situação? Você foi notificado? Ponto 3. Você não recebeu explicação clara sobre o motivo da desativação? Houve alguma motivação pelo qual você não tem mais acesso ao aplicativo? O que foi lhe informado? Foi informado alguma coisa? Ponto 4. Houve oportunidade de você se defender? Você apresentar um requerimento, um recurso administrativo, de você ir presencialmente até a sede para informar o porquê que é ilegal esse bloqueio? Se não foi, dada essa oportunidade, sem dúvidas, estamos diante de um cerceamento de defesa. Ponto 5. A empresa comprovou que houve alguma infração grave ou você violou algum termo, alguma regra pré-estabelecida, ou seja, antes da contratação entre você e a plataforma para que você consiga prestar o seu serviço, você de fato violou alguma regra ou foi apenas uma denúncia totalmente infundada, que é o que acontece em grande parte das situações. Ponto 6. Há prints, extratos de pagamento e registros de renda para calcular lucros cessantes, ou seja, você consegue comprovar tudo o que você deixou de receber pecuniariamente por conta do bloqueio, da suspensão do aplicativo. Isso é importante, até para que você consiga não somente reativar o aplicativo, mas que você consiga indenização, tanto moral, que varia entre 10 a 15 mil reais, como também a indenização material, ou seja, lucro cessante, tudo aquilo que você deixou de receber pela não prestação do serviço, ou seja, você foi impossibilitado de trabalhar. Então, seguindo aqui sobre documentos essenciais e pedidos na petição inicial, obviamente isso é o nosso trabalho sobre a elaboração da petição inicial e os pedidos que devemos fazer, mas é importante você ficar ciente, né, por dentro de como funciona. Então, temos a parte aqui documental. Veja que é importante prints da mensagem de bloqueio ou suspensão do aplicativo, histórico de avaliações do aplicativo, porque demonstra a sua boa-fé anterior ao bloqueio, extrato de pagamentos, para que a gente consiga calcular os lucros cessantes, ou seja, o dano material. Temos também aqui toda a comprovação da renda habitual perante o juízo, prints de tentativas de contato, né, se você tentou resolver ou não essa grande dor de cabeça pessoalmente, ou por Reclame Aqui, consumidor.gov. Então, seria a prova da ausência de contraditório real. Outro ponto seria também a declaração de dependência econômica. Se existe algum impacto financeiro para você, tá? Sobre os pedidos da petição inicial, a gente sempre faz o pedido da tutela antecipada para que o quanto antes seja restabelecido o uso do aplicativo para você, para que você consiga prestar o serviço o quanto antes. Danos morais, que variam entre 10 a 15 mil. Temos aqui lucros cessantes, que seria a média dos últimos 12 meses, versus dias bloqueados. E ainda a questão da LGPD, tá? Em relação a quando não funciona essa tese. Então, eu trouxe até o momento tudo que pode ser feito, né, os benefícios para você, e obviamente eu preciso, haja visto o nosso código de ética da OAB, trazer também o lado negativo, de quando essa tese não funciona, quando esse serviço não vale a pena. Então, quando que não funciona, né? Situações de alto risco de improcedência. Fraude comprovada com evidências. Então, realmente você cometeu uma violação às regras do aplicativo e existem fotos, relatos múltiplos e consistentes dessa violação à regra. Então, tem aqui essa parte, né, da violação grave, documentada dos termos de uso. Você tem múltiplos registros de má conduta antes do bloqueio final. Temos aqui também aviso prévio mínimo dos termos de uso que foi respeitado, ou seja, realmente foi enviado para você uma notificação informando que você teria um prazo para se defender, né? Você não agiu, você não fez nada e, obviamente, você teria o aplicativo bloqueado. E ainda a própria plataforma ela apresenta provas robustas, até mesmo testemunhas que realmente você violou, né, as regras do uso do aplicativo. Tá? Inclusive, eu trouxe aqui um exemplo de uma improcedência que ocorreu lá em junho de 2024, né, no qual o tribunal do DF ele manteve a desativação quando o motorista possuía registro criminal e a plataforma demonstrou preocupação legítima com a segurança dos usuários passageiros. Tá? Então é um ponto também, que se você possui registro criminal, consequentemente você não pode fazer Uber, né? Você não pode utilizar do aplicativo. Tá?
Então, qual que é a lição prática aqui para você? A tese, sem dúvidas, funciona, é uma tese muito forte, quando a empresa não tem provas. Tá? Então, quando tem evidências de conduta grave, os tribunais tendem a manter a desativação e a triagem criteriosa do caso é, portanto, tão crucial quanto a petição em si. Então, é importante esclarecer aqui para você quando que talvez essa tese não funcione. Ou seja, quando realmente você violou as condutas pré-estabelecidas pela própria empresa, consequentemente eles bloquearam o aplicativo, suspenderam o aplicativo para que você não use. Tá? Então, o resumo final aqui. O problema seria a desativação 100% automatizada, sem aviso, sem motivação, sem direito de defesa real, impactando a única fonte de renda do trabalhador, a sua fonte de renda. Então, a jurisprudência, pelos dados que nós temos em situações semelhantes e anteriores já resolvidas, mais de 70% dos casos é possível resolver. E já resolvemos aqui no escritório, inclusive com condenações, tanto de dano material como de dano moral. Temos também a questão dos fundamentos, então seria boa-fé, objetiva, abuso de direito, cláusulas nulas, decisão automatizada, sem revisão e o contraditório mínimo que todo motorista precisa ter. E o resultado, então, o dano moral, né, que varia de 3 a 15 mil, mas grande parte fica entre 10 mil reais, mais lucros cessantes e ainda a reativação da conta via tutela antecipada, que seria o pedido liminar. Tá? E agora um aviso didático aqui, em relação a esse material que foi feito aqui pela Jacob Advocacia. Tá? Eu não permito compartilhamento desse slide, ou até mesmo tirar print desse slide, caso você seja um advogado e queira utilizar as informações desse vídeo. Então eu não permito que você utilize no seu vídeo, tá? Até porque esse vídeo é totalmente focado no motorista de aplicativo que está passando por essa situação e precisa do nosso auxílio. Então você, motorista que infelizmente passou por essa situação, a única maneira de resolver esse caso é por intermédio de uma ação judicial. Tá? Não existe outro caminho a não ser esse que eu trouxe aqui para você. Se você tem dúvidas, fique muito à vontade para nos procurar, encaminhar a sua dúvida aqui logo abaixo desse vídeo. Sempre nos colocamos à disposição. E também, se você quiser entrar em contato diretamente conosco, é muito fácil. Vai ter no link da descrição desse vídeo o nosso WhatsApp. Então, você pode entrar no nosso WhatsApp, enviar a sua dúvida, que prontamente iremos lhe auxiliar e de maneira totalmente gratuita responder a sua dúvida. Obviamente que, se você quiser contratar o nosso serviço para ingressar com a ação judicial, haverá custos, porque é o nosso trabalho, é a nossa função aqui, tá bom? Então, espero ter auxiliado em relação às informações desse vídeo. Curta, compartilhe com outros motoristas, porque é uma informação que poucas pessoas conhecem e é muito pouco comentado, novamente, na mídia, ou em redes sociais. E é um problema que tem realmente agravado cada vez mais a situação de motoristas que precisam dessas plataformas.